é sobre chuva e os estragos que ela ocasiona aí na nossa casa, né? Em várias regiões do país, o período chuvoso já começou, só que com a chuva vem diversos problemas nos equipamentos domésticos. Já viu aquelas quedas de energia que aparecem assim do nada? Pois é. Isso é um grande problema para as geladeiras, ar-condicionado, eletrodomésticos de maneira geral. Mas, afinal, quais são os direitos do consumidor quando isso acontece? E por conta disso, que hoje nosso tema é direito do consumidor. Nós vamos falar com a Ana Cláudia. Bom dia, Ana Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Muito prazer receber você aqui. Minha querida, quais são os direitos que devemos ter em mente quando algum aparelho sofre com esse tipo de problema de queda de energia? Bom, para começar, assim, a gente vê que nesse período chuvoso, a queda de energia, a falta de energia, ela é praticamente inevitável, né? Então, assim, os consumidores que têm prejuízos pela demora no restabelecimento de energia ou prejuízos com estrago de equipamento, eles têm direito ao ressarcimento e ao reembolso desses prejuízos, né? Eles podem estar aí pleiteando de forma administrativa junto à distribuidora num prazo de até 5 anos, agora isso é novo, inclusive, no prazo de até 5 anos do efetivo prejuízo. E, inclusive, eles podem, sei lá, minha geladeira estragou, não posso esperar, então eu posso mandar consertar e depois posso pedir um reembolso aí por esse valor que eu tive que dispendiar para ter meu prejuízo diminuído, para continuar usando minha geladeira. Isso também hoje é possível. Olha, que interessante, bom saber. E se a minha geladeira pifou, como você disse, eu posso consertá-la e depois correr atrás desse prejuízo, literalmente, né? Pode sim, pode sim. Hoje não tem como a gente esperar aí. A concessionária tem um prazo aí de até 10 dias para responder as demandas, né? Essas demandas de consertos, pequenos consertos, e de um dia útil para responder a respeito de demandas que versam sobre alimentos e medicamentos. A gente tem muito supermercado que às vezes fica sem energia, farmácia que precisa guardar um medicamento aí que perde, sem refrigeração. Então, nesses casos com mais urgência, a concessionária deve responder em um dia útil. Mas para nós, pequenos consumidores, esse prazo é de até 10 dias. Eu não posso ficar 10 dias sem minha geladeira. Então, eu posso pedir para consertar e posso enviar o pedido de reembolso do valor que eu gastei para a concessionária, para a distribuidora de energia. Tá bom. Agora, numa questão assim de ventania, temporal, caiu uma árvore em cima do meu carro, quebrou o vidro, algum dano, tem também como recorrer? Bom, tem como recorrer? Tem, mas a gente deve ter a seguinte questão. A queda de árvores de via pública em cima de algum bem, casa, carro, qualquer bem que seja, em virtude apenas da chuva, do vento forte, da tempestade, a gente tem o entendimento de que quando o prejuízo decorre da força da natureza, o ente público ele não vai ter responsabilidade, porque aquilo está fora do controle, né? Está fora do controle. Agora, quando a gente tem aí uma árvore que, por falta de poda, por falta de manutenção, de uma questão até que já foi reclamada, às vezes o consumidor, a pessoa que mora perto, já ligou, já pediu para tirar a árvore está aí com algum tipo de... não está mais saudável, que ela está vendo que pode ocasionar o prejuízo. E nesse caso, quando o ente público não intervém, né, e após aí algum vento ou chuva, essa árvore vem a causar prejuízo, aí nesse caso existe a possibilidade de indenização. E no caso da minha casa ser alagada por falta de infraestrutura no bairro onde eu moro, eu tenho direito à indenização? Tem, o mesmo entendimento vai se aplicar nesse caso. Se o alagamento, se a enchente, ela se deu por conta da falta de manutenção do ente público do município, ou até mesmo a falta na prestação daquele serviço. A gente tem setores hoje que não possuem, né, o escoamento de água, não possuem o esgoto. Então, nesses casos, sim, o município, ao meu entendimento, deve ser indenizado pelos prejuízos causados. Agora, no caso que a Defesa Civil disse que moro numa área de risco, mas não tenho para onde ir, eu tenho que morar ali mesmo. Aonde que eu posso procurar ajuda? Olha, nesses casos em que a Defesa Civil ela faz essa intervenção, né,
é necessário que, juntamente à intervenção de falar que a área é de risco, eles devem buscar acolher essas pessoas que estão em estado de risco, né? Não é apenas falar, olha, você não pode ficar aí, mas o ente público ele também deve fazer essa parte de preservação, de levar as pessoas que estão em estado de risco para um estado onde elas vão ter sua saúde, a sua segurança preservada. Tá, e quais são os problemas mais frequentes quando o assunto é direito do consumidor? Olha, atualmente a gente está tendo um problema frequente da falta de energia, que inclusive eu fui até vítima. Sério? Na última semana. Eu muitas vezes trabalho em casa, então assim, fiquei um período de mais de 48 horas sem energia, sem poder trabalhar, até tive que postergar a reunião, atender cliente depois, porque como é que você atende o cliente sem energia, sem acesso? Porque não é só energia, a gente fica sem acesso à internet, rede Wi-Fi. Então, assim, atualmente, com esse tempo chuvoso, o que a gente está tendo de reclamação hoje é a respeito da demora no reestabelecimento de energia. Tá? Porque uma coisa, a gente sabe que com a chuva, com o vento, a gente vai ficar sem energia. Aqui, eu moro até em chácara, já estou acostumada. Aqui, choveu, a energia acaba. Mas existe a falta de energia momentânea, aquela que acaba, né, por força da natureza, e existe o prejuízo causado pela demora no restabelecimento de energia, né? E esse sim é o que, ao meu ver, que causa uma maior indignação, um maior prejuízo, porque nós temos tarifas altíssimas de energia atualmente e a gente pede para que a concessionária, a distribuidora, ela respeite os nossos direitos, né, quanto a consumidores, e faça o restabelecimento dessa energia o mais rápido possível para diminuir nossos prejuízos. E como que a gente fica assim, tá no período chuvoso, eu tenho que ficar ligada que alguma coisa vai acontecer, mas a gente tem que ficar esperto nessa situação? Tem. Também tem que ficar esperto. Eu vou te dar até uma opinião pessoal. Eu, quando vejo estar relampeando muito, tá tentando demais, já sai tirando uma coisinha ou outra ali da tomada, mas é importante saber que essas quedas, né, esses prejuízos causados pelas quedas de energia, eles são indenizáveis, né? Mesmo que a gente ainda não tenha esse feeling, né? Às vezes a gente está em casa no momento, queima uma televisão, queima uma geladeira, são possíveis aí de indenização. Então é melhor a gente tirar os aparelhos das tomadas, porque, tudo bem, queimou uma televisão, se você tem só uma TV, até que você recorre, até que demora para te ressarcir, é melhor você ainda ficar fazendo esse tipo de coisa, né? Ficar bem esperto mesmo. Vamos aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. É verdade. Agora tem uma coisa também que está me chamando muita atenção, é a questão de celulares e contas de celulares. Ainda é o campeão de reclamação? Bom, nós temos muita reclamação quanto à cobrança daqueles serviços eventuais. Não sei se você já reparou aí na conta de telefone da sua casa. A gente paga um plano valor fixo, vamos colocar assim, R$100. Uhum. E a sua fatura sempre está vindo em 115, 120, 111. E por muitas vezes a empresa de telefonia ela não discrimina o que é aquele valor a maior cobrado. E isso é importante nós estarmos atentos, né? Que o pagamento indevido de qualquer que seja a cobrança, ela gera o dever de indenizar, ela gera o dever de ser ressarcido, inclusive em dobro, se for comprovado aí a cobrança indevida por parte da empresa de telefonia ou da empresa de energia, que seja. E o que é essa venda casada? Isso é ilegal? Me explica pra gente o que é isso. É ilegal. A venda casada é ilegal. Mas é complicado a gente falar sobre venda casada. Porque por mais que a gente saiba, a gente vê que existe, a gente não tem, assim, uma medida que está impedindo essa venda. Eu falo impedindo isso no sentido atual, no sentido de... Vou dar um exemplo básico. Nos planos de telefonia, a gente tem diversos exemplos de venda casada. Quando
é oferecido a venda de um telefone. Você chega numa empresa de telefonia e ela te oferece o seguinte: olha, eu vendo o telefone para você, mas você tem que fazer um plano assim comigo. Se você não fizer o plano, você não leva o telefone por esse valor. Então, assim, a gente tem assim, diversos exemplos que a gente vê todo dia, mas que a gente, infelizmente, não vê assim, uma ação da justiça para coibir essas práticas. Legal, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Espero que você volte mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos também de defesa aí do consumidor. Eu quem agradeço. Bênçãos do Pai Eterno para você. Tchau, tchau.